Esse é o vídeo da disciplina de Conferências de Ética e Bioética. Vamos fazer a apresentação agora. Meu nome é Sávio Cota. Meu nome é José Afonso. Meu nome é Vinícius Arantes. Meu nome é George Monteiro. Meu nome é Moisés Gustavo. Meu nome é Thales Guilherme. Meu nome é Lucas Gabriel. Meu nome é Calil Francisco. Olá, eu vou responder a pergunta de número 1, que é começando a falar um pouco sobre o que nos leva a classificar pessoas. É interessante o pensamento do professor Benilton Bezerra, né, apresentado no vídeo da disciplina de Conferências de Ética e Bioética, que é certas palavras que nós utilizamos na língua, elas engendram preconceitos, né? Palavras, de fato, podem carregar sim uma carga ideológica com elas. O fato é que, e já começando a responder essa primeira pergunta, o ser humano, quando ele começou a se desenvolver de forma societal, quando começaram os primeiros aglomerados de seres humanos em vilas, pequenas cidades, quando começou o desenvolvimento de uma economia mais complexa, com trocas diretas, trocas indiretas, complexidade maior nos serviços e produtos, surgiu a necessidade de você classificar pessoas e adquirir o máximo de informação possível que você pudesse, a fim de você definir com quais pessoas você iria se associar. Obviamente, as pessoas não se associam com qualquer um, né? Afinal, você não vai querer se associar com um assassino, com um ladrão, com uma pessoa desonesta. Então surge a necessidade de você, muitas vezes, sem conhecer uma pessoa, absorver o máximo de informações possível a partir de características rápidas que você pode observar por meio de uma inspeção simples. E nesse sentido vai surgir o preconceito. A própria etimologia da palavra, ela já nos diz muito sobre ela, né? É um conceito que você faz de forma precoce. É claro que todas as pessoas têm preconceitos. É impossível que você conheça todas as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, você vai fazer julgamentos apressados sobre as outras pessoas. Agora, o erro está em você assumir que todo julgamento moral ele é errado per se. Muito pelo contrário. Os julgamentos morais eles são absolutamente necessários. Afinal, se você não puder fazer uma acepção e diferenciar as pessoas, colocando elas sob o crivo de uma moral absoluta, é impossível que você defina quais pessoas são imorais ou não, com quais pessoas você vai se associar. E o fato é que, por mais que uma pessoa seja radicalmente contra essa ideia, ela discrimina pessoas, porque você não deixa qualquer pessoa entrar no seu círculo social, no seu círculo de amizades. Você discrimina as pessoas que vão ser seus parceiros, né? Você discrimina as pessoas com quem você vai comercializar, as pessoas com as quais você vai fazer contratos. E isso é absolutamente necessário, não só no âmbito individual, como no âmbito da sociedade também. Afinal, existem comportamentos que você não pode aceitar em sociedade, ok? Você não pode aceitar assassinato, você não pode aceitar roubos, você não pode aceitar desonestidade, quebras de contrato, ok? Então é necessário sim que você identifique essas pessoas, e para isso, não só você precisa ter uma moral absoluta pela qual você vai utilizar isso, como você precisa aplicar ela por meio dos julgamentos morais e por meio da sua ação prática, que é a discriminação. É claro que não é toda discriminação que está certa. Obviamente, existem tipos de discriminação que são ruins e que são erradas e deletérias, né? Como, por exemplo, a discriminação racial. Por que você vai inferir informações acerca do caráter e do comportamento de uma pessoa baseada na cor da sua pele? Isso não faz nenhum sentido. E isso é errado. Só que nós só podemos dizer que isso é errado se nós temos uma moral absoluta em mente, para então que nós possamos fazer um julgamento moral e dizer que isso é errado. Aquela pessoa que diz que julgamento moral é errado, já fez um julgamento moral, porque o ato de você dizer isso já é um julgamento moral. Então, isso é uma contradição performática. Então, nós precisamos sim fazer julgamentos morais e precisamos discriminar sim certas pessoas. E isso já entra na segunda pergunta, que é: por que é difícil conviver entre pessoas diferentes? De fato, vão existir pessoas que não têm uma moral, que não concordam com a moral que você tem, tá? Não vão ser todas as pessoas que acreditam que, por exemplo, roubar é errado, ou que desonestidade é uma coisa ruim. Então, quando você precisa
conviver com pessoas que têm uma moral e uma ética tão distante da sua, naturalmente a convivência ela vai ser muito difícil, não é? Então, você pode ver, por exemplo, pessoas que seguem determinada religião, por exemplo. Eu sou cristão. Então eu defendo uma moral que é muito semelhante à moral cristã, né? Que é preceitos que a religião cristã segue. Eu consigo conviver com uma pessoa budista, né? Que tem uma moral parecida. Eu consigo conviver até com um ateu ou com um politeísta, mas se eu tiver que conviver, por exemplo, com um muçulmano que tem uma moral e uma ética muito distante da minha, né? Que acredita, por exemplo, que a Sharia, que é a lei islâmica, né, tem que ser implantada, e aí que homossexuais têm que ter pena de morte, e que não existe idade de consentimento, ou que mulheres são propriedade, vai ficar difícil, porque nós não concordamos em preceitos muito básicos, muito elementares da nossa ética, da nossa moral. Nós somos muito distantes nas ideias que nós defendemos. Naturalmente a convivência vai ficar difícil. Até mesmo nas regiões onde pessoas de culturas, religiões tão diferentes são obrigadas a conviver, como por exemplo no Oriente Médio, você vê um aumento exponencial dos conflitos, né? Inclusive conflitos armados, não é verdade? E em regiões onde você tem uma cultura mais homogênea, você vê menos conflitos, como por exemplo no Japão. Então, esse é o ponto. Nós precisamos sim fazer julgamentos morais, encontrar essas pessoas e, ademais, a discriminação ela é uma consequência da defesa do direito natural. Ora, se as pessoas têm direitos naturais, como muito bem definiu John Locke, que são o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade, ou o direito à busca pela felicidade, então você tem como corolário da defesa desses direitos a discriminação. Afinal, se você tem direito à propriedade privada, da sua casa, por exemplo, que é definido por John Locke como o direito de uso exclusivo sobre um recurso, né? Você não vai, por exemplo, deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. Você discrimina as pessoas que entram na sua casa, você discrimina as pessoas com as quais você convive, do seu ciclo social também, as suas amizades, seus relacionamentos, as pessoas com as quais você estabelece contratos e se associa. Então, o tempo todo nós fazemos julgamentos morais e discriminamos pessoas. Isso é um corolário do direito natural. Mas, como eu bem disse, não é todo tipo de discriminação que faz sentido ou que é boa. Também existem discriminações ruins, nós precisamos sim, por meio da nossa moral, identificar esses tipos de discriminação que são deletérios, né? E para que nós podemos também fazer com que eles caiam no ostracismo. E um exemplo é algo que aconteceu na minha família. Você tinha um amigo da nossa família que fez um contrato com meu pai e depois ele se recusou a pagar a parte dele do contrato. Então ele devia dinheiro para o meu pai e ele se recusou a pagar. E, portanto, ele quebrou o contrato. O que aconteceu foi que o meu pai resolveu discriminar esse indivíduo. Então, ele não entra mais na nossa casa, nós não falamos mais com ele, meu pai não fala mais com ele, nós não nos associamos com as pessoas que se associam com ele, né? E isso é necessário. É necessário que você discrimine as pessoas que são imorais mesmo.